Boa noite, então, caros alunos de estruturas de dados. A gente vai fazer essa apresentação de revisão para as provas. As provas devem, vocês podem já marcar as provas a partir de quinta-feira, se não me engano, junto à secretaria. A gente ainda está correndo com a última unidade, né, da disciplina, vai até quinta, tem questionário, tem fórum, e a gente vai dar uma visão geral. O nosso roteiro, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Tá. O nosso roteiro é o seguinte. A gente vai fazer essa revisão da matéria como um todo, certo? Então, a gente viu nessa disciplina vetores, pilhas, filas, lá no início, tá? Depois nós vimos... o nosso roteiro aqui está aparentemente como estão as nossas unidades da disciplina, tá? Então, na segunda unidade, a gente viu lista encadeada, lista duplamente encadeada. Na terceira unidade, árvores e atravessamento de árvores, né? Como percorrer a árvore para, enfim, processar os seus nós. E a unidade que está correndo nesse momento é sobre classificação de dados e sobre Java Collections, que são as estruturas de dados que já tem prontas no Java para a gente utilizar, certo? Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer essa apresentação para vocês aqui, dessa visão geral, vou focar nos pontos principais, que é o importante de vocês fixarem da disciplina, certo? E em seguida, que eu tiver dado essa visão geral, a gente abre para vocês mandarem questões via o chat, tá? A gente não vai estar trabalhando com os microfones abertos, porque senão não dá certo. A gente já testou isso aí e fica muito bagunçado. Então, a gente faz via chat. Eu estou, nesse momento, eu estou na mesma sala aqui com o nosso tutor, o Alessandro. Se começarem a aparecer muitas perguntas no chat, o Sandro vai ir recolhendo essas perguntas. E, enfim, a gente tem como ir tratando elas conforme elas chegam. Tá ok, gente? A previsão é que a gente vá até às 21 horas, certo? E eu espero que isso ajude um pouco a vocês retomarem coisas que vocês não conseguiram fixar por conta própria, né? EAD tem dessas coisas. A gente tem que estudar um pouco sozinho o material e os chats com o tutor, os chats diários com o tutor, servem para vocês tirarem algumas dúvidas. Eu sei que tem gente que trabalha, que tem dificuldade de tempo. Então, a gente tem que, enfim, tentar estudar paralelamente e também com o material e os vídeos que a gente tem nas unidades. E a gente pensou que essa maneira de fazer um chat, uma transmissão web, seria interessante, pelo menos antes da prova, para vocês tirarem dúvidas pontuais diretamente comigo. Certo, gente? Então, vamos começar. O roteiro está aí. Vamos começar com vetores, pilhas e filas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou navegar aqui. Ó, tu estás enxergando aí, Sandro, o browser com a estrutura de dados? Sim? Tá. Eu estou confirmando aqui com o Alessandro, nosso tutor, tá? Então, vocês devem estar enxergando aí o meu acesso da nossa disciplina, né? Estruturas de dados. Deixa eu até dar uma aumentadinha aqui, vamos ver se funcionou. Ah, não, parei. Fiz bobagem. Só um momentinho. Eu queria era o Ctrl+. Isso. Tá, aumentei um pouquinho aqui. Então, eu tô como vocês também enxergam a nossa disciplina, eu estou enxergando aqui. Eu vou me guiar um pouquinho por ela, tá? Pela nossa disciplina no Moodle.
certo? Então, vou entrar aqui, unidade 1. Só para a gente ter uma ideia, a gente se basear no que a gente viu nas unidades, tá? O principal dos conteúdos está sempre no livro do conteúdo, né? Depois a gente sempre tinha um fórum, tinha uma atividade avaliativa em cada unidade, né? Que é um pequeno questionário. Vamos entrar aqui na unidade 1, na parte do livro, né? Do conteúdo. E aí, à direita, eu, pelo menos na minha visão, eu enxergo assim, né? Eu enxergo os módulos e, segundo aquele nosso roteiro, né? A gente começa essa disciplina com uma pequena revisão de conceitos básicos, porque a ideia é que essa disciplina vocês aproveitassem alguma coisa do conteúdo da disciplina de algoritmos de programação, onde vocês já devem ter visto, quem já fez essa disciplina, deve ter visto vetores ou arrays também, como a gente chama, tá? Em todo caso, mesmo quem não fez a disciplina, daria para se guiar com essa revisão de conceitos básicos em cima de arrays. Depois a gente teve o módulo 2, que é a parte de pilhas, né? Enfim, módulo 3, a fila, e o módulo 4 era sobre aquele problema da implementação de uma fila usando um vetor, tá? Bom, vamos rever isso aos poucos. Só um minutinho que eu vou ver aqui com o nosso coordenador do TI aqui, um comentário que ele tem para mim. Diga, Roberto. Esse lado aqui, ó. Uhum. Ah, entendi. Tá, não faz mal. Não faz mal. Tá, então assim, o que o Roberto me falou, gente, é que talvez vocês não estejam enxergando o que aparece à direita do nosso conteúdo aqui, porque vocês estão com o chat cobrindo essa parte. Mas não faz mal, Roberto, não faz mal, deixa assim. Tá, pode ser assim, obrigado. Então tá, eu prefiro aumentar toda, é melhor. É melhor para a gente visualizar o conteúdo aqui. Até aumentei um pouquinho as letras para a gente se achar juntos. Então, vamos lá. Começando com arrays ou vetores, tá? Como eu falei para vocês, vamos focar nos pontos principais, tá? A gente pode chamar de arrays, a gente pode chamar de vetor, tá aqui bem no início do texto, né? Array, em português, a gente às vezes chama de vetor ou de arranjo, tá? Seria uma tradução em português de array, tá? O array, a gente às vezes usa muito essa palavra em computação, porque nas linguagens de programação a gente vai encontrar isso como array, né? Tá? O que é um array? Um array é uma estrutura de dados linear. O que é uma estrutura de dados linear? É uma coisa que aparece várias vezes durante apareceu várias vezes durante a nossa disciplina, né? Lembram? A gente comenta de tempos em tempos assim, uma estrutura de dados linear. O que é uma estrutura de dados linear? É que os dados, eles estão armazenados na memória numa sequência, tá? A estrutura de dados guarda os elementos um depois do outro. Deixa eu voltar a enxergar vocês aqui, tá? Então, esses tempos eu estava revisando nos livros e achei uma definição muito interessante sobre estrutura de dados linear. Uma organização linear dos dados quer dizer que, a partir de um determinado dado, eu só tenho um dado anterior e um dado posterior. Vejam que a estrutura em árvore, que a gente viu na semana passada, ela não é uma estrutura linear. Por quê? Porque eu posso ter um caminho para a direita e um caminho para a esquerda, mas isso não é anterior e posterior. Por quê? Se eu pegar o caminho da direita, o próximo nó também pode ramificar em dois caminhos. Então, não forma uma linha a estrutura, certo? Isso seria uma estrutura linear. Tá? Eu acho que eu vou usar com vocês, para facilitar um pouco a nossa revisão, tá? De vez em quando eu vou levantar aqui e vou dar uma rabiscada no quadro lá, certo?
Eu não tinha planejado isso, eu tinha pensado em fazer isso aí no PowerPoint, mas eu acho que no quadro vai ficar mais rápido da gente tratar disso aí, tá? Antes de entrar mais a fundo nessa estrutura de dados que seria um vetor ou array, vamos também pensar um pouco no que é essa disciplina. Porque a gente está estudando estruturas de dados no curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Vocês já viram que se a gente começa a fazer um programa em Java, por exemplo, né, durante essa disciplina, a gente teve que fazer alguns pequenos programas de exemplo, né? Eu vi alguns comentários de vocês já num fórum que a gente abriu antes dessa nossa transmissão, né? Nos últimos dias, que vocês poderiam colocar lá perguntas, né? Para serem tiradas essas dúvidas hoje. Alguns de vocês colocaram comentários sobre, enfim, sugestões de modificações na disciplina, tá? A gente leva em consideração isso aí, e eu me lembro, sim, que um dos comentários é que tem gente que está fazendo a disciplina e é uma das primeiras disciplinas que está fazendo. Realmente, fica um pouco complicado. A ideia é que essa disciplina de estruturas de dados, a gente, na verdade, não precisasse programar muito, tá? O estudo das estruturas de dados em computação é o estudo da teoria das estruturas, tá? A parte de programação que a gente incluiu nessa disciplina, ela é mais para a gente exercitar isso na prática, tá? Então, assim, não fiquem preocupados se vocês não conseguiram fazer os exercícios de programação, porque a ideia central, na verdade, é o conteúdo mesmo que vocês encontram no nosso livro ali. E também, vocês já viram que em cada módulo que a gente abria, no início do módulo tem um link para os nossos livros da biblioteca digital também. Então, vocês podem complementar os estudos com livros editados normalmente, não só as apostilas do nosso curso, tá? Então, por que a gente estuda estruturas de dados em computação? Quando a gente programa, a gente precisa manipular dados, certo? Como é que a gente manipula dados num programa? Geralmente, quando a gente está escrevendo o programa, a gente cria variáveis para esses dados. Variáveis são basicamente posições na memória do computador, tá? Posições para armazenamento desses dados na memória do computador. Quando a gente cria um programa, a gente só dá um nome para a variável, diz qual é o tipo da variável, e aquela variável vai poder, naquela variável vai poder ser armazenado um valor daquele tipo que a gente declarou, certo? A linguagem que a gente estiver utilizando, no caso, quando a gente for rodar o programa, o nosso programa é compilado e transformado em linguagem de máquina para que o computador possa rodar o nosso programa. Nessa conversão, por exemplo, no caso do Java, o próprio compilador do Java se encarrega de transformar as nossas variáveis em posições na memória, tá? Então, quando a gente coloca, por exemplo, vamos fazer, eu tenho aqui o meu NetBeans aberto aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês, tá? Aqui. Tá? Vocês devem estar vendo, enxergando o meu NetBeans. Eu abri um projetinho aqui. Aqui a gente pode, é um comentário do Java, né? Eu posso colocar o meu nome, tá? Esses outros comentários que o Java gera quando a gente gera um projeto, né? A gente pode apagar, não servem para muita coisa, só servem para nos guiar na programação, tá? Isso aqui eu posso tirar também. Então, quando eu vou fazer um programa em Java, né? Eu posso, por exemplo, criar uma variável inteira, tá? Chamada variável 1, certo? E apenas declarar. O que eu estou fazendo? Eu estou declarando uma variável chamada variável 1, na qual eu vou poder colocar algum valor, certo? Então, se eu em seguida pegar
e fizer uma atribuição a essa variável, né, a variável 1 recebe 54. Tá? Quer dizer, eu estou pegando o valor 54 e estou colocando na variável 1. Quando esse meu programa é compilado e rodado no computador, o próprio compilador do Java se encarrega de transformar essa minha variável num lugar na memória do computador. E quando eu digo, quando ele chega nessa linha, nossa linha 12 aqui, no meu exemplo, que a gente está atribuindo 54 para aquela variável, no computador, esse número é armazenado naquele lugar da memória que a gente chamou de variável 1. Então, variáveis num programa de computador são espaços de memória. Tá? Quando a gente faz uma atribuição de valor para uma variável, a gente está armazenando um valor naquele lugar da memória indicado pelo nome daquela variável. Ok? Muito bem. Eu quero chegar para vocês na questão das estruturas de dados. Se eu tiver que armazenar um conjunto de números para processar, tá? Por exemplo, eu estou desenvolvendo um jogo. E nesse jogo eu tenho em determinado momento, eu preciso armazenar as pontuações de diversos jogadores. Tá? Até para depois, no fim do jogo, mostrar quem é que está com maior pontuação. Certo? O jogo está rodando, é um programa de computador que está rodando. Certo? Onde é que eu vou ir guardando as pontuações de cada jogador? Eu tenho que guardar essas pontuações todas juntas. Primeira coisa, imagine o seguinte, eu não sei, digamos que seja um jogo online, que os jogadores eles entram, né, naquele jogo e vão participando do jogo. Tá? Eu não tenho como fazer o seguinte, tá? Ponto do jogador 1, tá? Tá? Ou buscar esse valor de algum lugar do jogo e tal, tá? Por quê? Imagine que se eu tiver um jogo online, pode entrar um jogador, pode entrar 2 jogadores, pode entrar 50 jogadores, eu não sei. Na hora que eu estou fazendo o programa, eu não sei quantos jogadores vão entrar. Como é que eu faço para armazenar os pontos de vários jogadores quando eu não sei quantos jogadores vão ter? Certo? Para isso servem estruturas de dados. Então, a estrutura de dados mais primitiva, né, que a gente viu nessa disciplina, seria eu poderia fazer, então, nesse nosso caso que eu estou comentando agora, do jogo e das pontuações dos jogadores, eu poderia criar um vetor de inteiros, tá? Pontuações. Cuidado em Java, não usem acento, C cedilha, tá? Nos nomes de variáveis, certo? E nem de métodos. No caso de um vetor e outras estruturas de dados, que nem aquelas de collections de Java, tá? Eu preciso... um vetor, ele é um objeto também. Então, eu preciso dar o new para criar esse objeto, para criar essa estrutura, tá? Tá? E aí eu posso inicializar ela com, por exemplo, 100 lugares, tá? E aí eu posso ir armazenando nos 100 espaços desse vetor, eu posso ir armazenando as pontuações dos jogadores, certo? Vamos focar nos pontos principais. Primeiro, eu tenho essa limitação de vetores. Tá? A limitação de vetores é que quando eu crio um vetor, eu preciso dizer qual é o tamanho que eu quero desse vetor, certo? E se eu não sei, se aparecerem, de repente, naquele momento, aparecerem mais de 100 jogadores, eu vou ter que trabalhar com alguma outra solução. Por isso que existem diversos tipos de estruturas de dados. Por isso que a gente viu vários tipos de estruturas de dados. Tá?
Posso fazer isso com vetor em Java? Posso. Só que exige um certo trabalho manual. Eu teria que detectar, no momento em que aparece o 100º jogador, eu teria que criar um outro vetor com mais espaço, copiar todo o primeiro vetor para o segundo vetor e continuar trabalhando com o segundo vetor. Tá? Isso é ineficiente, tá? Porque em cada momento em que tem que aumentar o vetor, eu gasto um certo tempo. Tá? Então, por isso que a gente estudou outras estruturas de dados. Por exemplo, uma lista encadeada. Numa lista encadeada, cada elemento que eu vou colocar na lista, no momento em que eu incluo ele na lista, é que eu reservo o espaço de memória dele. Então, quando eu crio uma lista encadeada, deixa eu voltar aqui para enxergar vocês, tá? Só para vocês não ficarem vendo Só para vocês não ficarem vendo ali o programa com o cursor piscando e não ter interação, certo? Então, por exemplo, uma lista encadeada serviria para isso. Eu preciso armazenar uma quantidade de valores ou de objetos que eu não sei quantos são de antemão, tá? Então, eu preciso de uma estrutura, isso a gente às vezes chama também, deve ter no nosso material também, a gente chama de estrutura dinâmica. Ela pode, se ela precisar aumentar de tamanho, ela aumenta de tamanho. Essa é a principal diferença entre a nossa estrutura de dados vetor para uma lista encadeada. Em termos do tipo de estrutura de dados, como é que ela armazena os dados, tanto um vetor quanto uma lista encadeada é do tipo lista sequencial. Tá? É uma sequência de valores. Certo? Só que num vetor, eles estão realmente numa sequência na memória, por isso que é mais fácil acessar os elementos de um vetor. O vetor trabalha com índice, né? Então, se eu quero imediatamente acessar o elemento número 54, basta eu pedir, né, o elemento 54 que eu tenho acesso imediato. Tá? Mas, se eu chegar no máximo do tamanho desse vetor, eu não consigo botar mais ninguém lá para dentro. Nenhum dado mais lá para dentro. Uma lista encadeada, eu já consigo fazer isso. Tá? Por quê? Porque uma lista encadeada começa vazia e cada elemento que eu vou colocando, adicionando na lista, vai sendo adicionado no fim da lista, vai sendo alocado o espaço para esse dado e ele vai sendo adicionado no final da lista. Tá? Vou fazer um esboço rápido do quadro só para vocês verem. Espero que a câmera mantenha o foco aí. Tá? Então, vetor. Tá? Eu estou mais acostumado a escrever no quadro para turmas presenciais, então eu espero que vocês me desculpem a minha letra aqui. Tá? Um vetor, então, é uma estrutura mais ou menos assim. Tá? É uma lista com espaços para colocar valores, tá? Digamos que fosse que nem o programa que eu fiz, tá? Vetor de inteiros. Aí eu tenho diversos espacinhos na memória, numa sequência, tá? E em cada espaço eu coloco um valor, tá? E pode ser qualquer valor. É um vetor de inteiros, tá? Vou botar aqui, int. Tá? Aí eu posso botar 5 aqui, 7 aqui, 21 aqui, e assim vai. Tá? Posso ter alguns espaços vazios. Problema. A minha lista, o meu vetor, ele é finito. Então, digamos que eu crio um vetor com 5 espaços, ele acaba aqui. Aqui eu teria mais 2 espaços para colocar mais 2 números, mas depois eu não posso colocar mais números. Tá? Essa é a limitação de vetores. Em várias linguagens de programação, tá, gente? Não é só em Java. Essas estruturas de dados que a gente aprende nessa disciplina, elas são aplicáveis a diversas linguagens de programação. Ok? Quem é que melhora o desempenho, né, dessa estrutura de dados linear? Uma lista encadeada.
numa lista encadeada, no início eu não tenho nada, certo? Quando eu adiciono o primeiro elemento nessa lista encadeada, aí eu crio um espaço na memória e tenho esse elemento ali. Tá? E ela é dinâmica, então, a cada elemento novo, eu incluo ele na lista e ele pode crescer indefinidamente. Claro, vai ter as limitações da memória do computador, certo? Por que eu desenhei o elemento assim? Lembram quando a gente viu lista encadeada? O único jeito de eu programar isso no computador é criar um objeto, tá? Que por si só já é uma estruturazinha, tá? Porque ele armazena duas coisas. Ele armazena o dado e o endereço do próximo elemento da lista. Ok? E a gente chama de nó, né? Nó ou nodo, esse objeto. Certo? Então, se eu for adicionar essa sequência que eu coloquei no vetor, próximo seria o 7. Crio aquele objeto na memória, armazeno o 7 e faço o endereço, a variável que eu vou ter nesse primeiro nó, ficar com o endereço do próximo nodo da lista. Tá? A gente representa, gente, dessa maneira. Certo? Isso vocês vão achar em diversos livros de estruturas de dados. A gente representa dessa maneira. Mas a ideia é que eu tenho um objeto que tem uma variável inteira, onde eu boto o número inteiro, e uma variável do tipo nó, do mesmo tipo desse objeto. E ela vai conter o endereço do próximo nó. E assim vai. Opa, esqueci de tampar a minha caneta foi secando. A gente representa com uma flechinha como se eu tivesse aqui o endereço do próximo, seria um apontador para o próximo objeto. Tá? Sempre o último elemento que entrou na lista não tem um próximo. Tá? Então, em programação, a gente diz que ele aponta para nulo. Né? Ou a gente não deixa nada aqui, ou a gente, em alguns livros, a gente coloca uma barra, significa que termina ali. Já vi livros com uma representação do tipo na eletrônica, né? Um aterramento, tá? Não é muito comum. Eu acho que no nosso material aparece, em árvores aparece essa representação, tá? Em todo caso, isso quer dizer que aquele último elemento não está endereçando mais nenhum, tá? Não tem mais ninguém depois daquele, tá? Ou às vezes fica talvez mais claro se a gente fizer também uma flechinha, só que essa flechinha aponta para nulo, tá? Espero que vocês consigam visualizar que essa estrutura, se eu completar aqui, né? Eu não posso pôr mais ninguém. Mais nenhum inteiro nessa estrutura do vetor, porque eu criei ele com 5 espaços. Ou com 100 naquele programa que eu mostrei há pouco. Essa estrutura aqui, eu posso ir incluindo quantos nós eu quiser. Tá? Eu já estou vendo, eu já vou aproveitar e usar na minha explanação algumas coisas que eu já estou observando aqui. Sidney, ele já fez um comentário sobre lista duplamente encadeada. Tá? Eu sei que ele quer uma comparação sobre a binária e lista duplamente encadeada. Tá, isso a gente fala depois. Tá? Mas no caso de uma lista encadeada, eu só aponto para o próximo elemento, certo? Uma lista duplamente encadeada, ela aponta para o próximo elemento e para o anterior. Cada elemento aponta para o próximo e para o anterior, certo? Isso foi tema daquele nosso fórum, quando a gente viu listas encadeadas, né?
Se eu tenho uma lista encadeada assim, simplesmente encadeada, como a gente costuma chamar, eu só consigo imprimir essa lista, por exemplo, ou percorrer essa lista, passando por todos os nodos numa direção. Tá? Porque quando eu entro numa estrutura de dados lista, ela vai ter o endereço do primeiro elemento. Tá? Aí eu peço, tá, eu quero que tu me liste todos. Eu vou fazer em Java aquela estrutura for, né, de repetição, e a cada iteração eu vou pegar o próximo nodo, vou, por exemplo, imprimir o valor dele, e eu vou ir para o próximo. Como é que eu vou para o próximo? Eu pego a minha variável que está apontando para esse nodo aqui, ou que minha variável que contém esse nodo, eu vou fazer uma atribuição para o valor que está no próximo desse nodo. Tá? E aí eu vou estar apontando para o próximo nodo. E aí eu reinicio, faço a mesma coisa. Imprimo o dado, pego o endereço do próximo nodo e boto na minha variável atual, por exemplo. Tá? Se eu pegar esse endereço e botar nessa variável, essa variável passa a apontar para esse cara aqui. E assim vai. Tá? Problema. Como é que eu estou processando isso? A cada nodo eu estou processando, pode ser imprimir, pode ser... Eu posso fazer qualquer processamento com esse valor aqui. Eu posso ir somando os diferentes valores para ter um total no final, certo? Algum processamento eu faço com um dado. E depois eu pego o endereço do próximo, vou para o próximo e faço a mesma coisa. Ok? Problema. Foi aquele problema colocado no fórum da nossa unidade 2, se eu não me engano. Tá? Que era de listas encadeadas. Como é que eu volto? Eu não volto. Tá? Porque se eu estou no nodo, como é que eu vou saber o anterior? Não sei. Eu não tenho uma variável guardando o endereço do anterior. Para isso, serve a estrutura duplamente encadeada. Daí eu tenho, em cada nodo eu tenho o próximo e o anterior. Então, se eu quiser voltar, eu pego o endereço que está armazenado no anterior daquele dado e eu vou para o anterior. Tá claro? Então, a duplamente encadeada seria... A gente representa dessa maneira. Tá? E aqui pode estar apontando para nulo. Certo? Assim como aqui no início, o primeiro nodo tem um anterior? Não, né? Então, na variável anterior dele, vai estar nula. Null, gente, é uma palavra em inglês que a gente... que significa nulo. Quer dizer, em diversas linguagens de programação, não é só em Java, vocês vão encontrar essa palavra para indicar que aquela variável não tem conteúdo. Tá? Geralmente, uma variável de referência, ou seja, uma variável que guarda o endereço de um objeto. Tá? Variáveis primitivas é difícil eu não ter nada dentro. Variáveis primitivas seria o quê? Por exemplo, um inteiro, né? Um inteiro é uma variável primitiva. Quando eu crio uma variável primitiva, geralmente o compilador se encarrega de inicializar aquela variável. Por exemplo, se for inteiros, ele vai inicializar com 0.
Em todo caso, null, só para ficar claro, quer dizer não tem nada lá. Certo? E lembrando, essa questão das variáveis também, da referência, variáveis primitivas e variáveis de referência. Variáveis primitivas é uma variável, no nosso programa representa um espaço da memória. Numa variável primitiva, do valor primitivo, por exemplo, um inteiro, um número real, uma letra, tá? Naquela variável primitiva, eu vou guardar o valor em si. Então, dentro daquele espaço de memória, se eu declarei a variável como inteira, eu vou guardar um número inteiro lá dentro, naquele espaço de memória. Tá? No caso de uma variável de referência, a variável ela referencia um objeto na memória. Tá? Por exemplo, os nossos nós, né? A gente só consegue, eu já falei para vocês, a gente só consegue montar uma lista encadeada se a gente criar objetos do tipo nó. Tá? Para isso, lembrando, em Java, em algumas outras linguagens orientadas a objetos, a gente cria uma classe nó e a gente fica pedindo new naquela classe, né? Cada new que a gente dá, a gente cria um novo objeto com aquela estrutura daquela classe. A classe é um esquema para a estrutura de um objeto. Tá? A classe ainda não é um objeto, ela é só uma estrutura que a gente vai dizer, ela é uma planta, né, para um objeto. Quando a gente dá new naquela classe, a gente cria uma instância daquele objeto. Tá? Então a gente vai ter, se eu precisar 3 nós, eu vou ter que dar 3 new, né, na classe nó. Muito bem. Variáveis de referência. Por exemplo, quando eu tenho um nó numa lista encadeada, eu tenho, como eu falei para vocês, no objeto eu vou ter uma variável inteira, que eu vou guardar no número inteiro, ou a variável pode ser do tipo do dado que eu quero guardar. Ok? Pode ser outro objeto também? Pode. Né? Alunos com o nome, o RA e seu endereço, seu telefone de contato. Tá? No caso, para a gente exemplificar, a gente criou com inteiros. Certo? Eu tenho em cada nó uma variável com o dado do tipo lá que eu quero, por exemplo, inteiro, e uma outra variável de referência a um outro nó. Certo? Então, nessa segunda variável, a gente não tem o nó 7. A gente tem o endereço do nó 7. Essa é a diferença de uma variável de tipo primitivo e uma variável de referência. Na prática. Uma variável de um tipo primitivo, por exemplo, uma variável inteira, aquele espaço de memória que a variável indica vai guardar um número inteiro. Uma variável do tipo nó, que é uma classe que a gente criou, ou do tipo aluno, tá? Ou do tipo automóvel, ou do tipo pontuação, tá? Classes que a gente cria. Uma variável que guardar um valor do tipo de uma classe, ela não guarda aquele valor. Ela não guarda esse nó aqui dentro. Ela guarda o endereço desse nó. Ok? Isso é uma variável de referência. Resumindo, para objetos, a variável que guarda um objeto não guarda o objeto. Guarda o endereço do objeto. Ok? Por isso que a gente faz essa representação. Eu não coloco esse objeto aqui dentro. Eu coloco o endereço dele. Ou seja, uma flechinha que aponta para esse objeto. Esse vai ter o seu valor numa variável e numa outra variável vai ter o endereço do próximo nó. E aquela variável do último, a variável de referência do último, não tem um nó subsequente. Então, ela vai ser nula. Quer dizer, ela não vai guardar nenhum endereço. Certo? Voltando à nossa ideia do processamento linear. Aqui,
a cada nó eu só consigo saber onde é que está o próximo. E aí eu não consigo, quando eu tiver esse 7, eu não consigo voltar para o 5. Ok? Então eu só consigo processar numa passada a lista toda do início até o fim. Na lista, eu só tenho o endereço do primeiro. Então, se eu quiser processar novamente, eu começo tudo de novo. Começo pelo primeiro, descubro o endereço do próximo, vou para o próximo, descubro o endereço do próximo, e assim vai. Até que eu pergunte, tá, qual é o endereço do próximo? Tem nulo. Aí eu paro, porque eu sei que é o último. Ok? E aí era aquela questão, né, do fórum. Se eu quiser voltar, bom, eu preciso ter em cada nó a indicação do anterior. E aí eu consigo voltar. Ok? Porque daí em cada nó, primeiro, na minha lista, na minha estrutura lista, eu vou ter o endereço do primeiro e vou ter o endereço do último. Então eu posso ir direto para o último, perguntar, tá, qual é processar ele e perguntar qual é o anterior. Ah, é esse daqui. Tá, qual é o anterior desse? Ah, é esse daqui. Opa, esqueci de processar alguma coisa no que já passou. Qual é o próximo? Esse daqui. Entenderam? Então, se em cada nó eu tenho o endereço do anterior e do próximo, eu posso ir para lá e para cá, dependendo do que eu precisar do processamento. Certo? Pontos principais. Aquela diferença entre lista encadeada e vetor. Lista encadeada ou duplamente encadeada, tanto faz. Desvantagem de vetor. Eu tenho um tamanho fixo. Então, se eu precisar crescer essa estrutura, ou eu tenho que fazer bastante processamento, para criar uma outra estrutura maior, copiar isso aqui para lá. Tá? Ou eu opto por uma estrutura que vai crescendo, como uma lista encadeada. Tá? Outro problema de um vetor, se eu precisar inserir, por exemplo, se eu ainda tiver espaço no vetor, mas o próximo dado eu quero inserir aqui. Eu tenho que copiar esse aqui para cá e inserir meu dado novo aqui. Certo? Vejam que só tinha um cara aqui, né? Se eu tivesse um monte nessa lista, eu teria que ir copiando cada um para lá. Abrir espaço para inserir um novo. Numa lista encadeada, vocês lembram, né? É muito mais fácil. Eu simplesmente trabalho com esses apontadores, faço o apontador do nó novo apontar para esse, e faço esse aqui apontar para o novo cara. Então ele entra aqui facilmente. Tá? Resumindo, uma questão que já apareceu em questionários nossos, né? Se eu precisar inserir no início da estrutura, ou da lista, né? Ou no meio dela, fica mais fácil com uma lista encadeada. Tá? Mas se eu precisar percorrer livremente, fica mais fácil com um vetor. Com uma lista encadeada, eu sempre vou ter que passar por todos para saber onde é que está o próximo. Ok? Tem mais um ponto importante aí, deixa eu me lembrar. Sim, a questão da indexação. Tá? Um vetor é uma estrutura linear indexada. Lembram que isso aparece em diversas questões também. O que é uma estrutura indexada? Quer dizer que o nosso vetor, a gente viu isso em Java, né? A gente tem endereços, tá? Para esses elementos que estão inseridos na estrutura. Tá? Isso permite o acesso aleatório. O que a gente chama de acesso aleatório? Quer dizer o seguinte, aleatoriamente, se eu escolher assim, eu quero ver o dado, o segundo dado. Ele vai ter o endereço 1, tá? Se a gente começar a endereçar por 0. O segundo dado tem endereço 1. Imediatamente eu posso pedir lista tal, endereço 1, e eu acesso ele. Levando o mesmo tempo se eu pedir, eu quero acessar o elemento 21. Eu vou direto lá e puxo aquele dado. Porque ele tem um endereço.
certo? Ele tem um índice, isso que a gente chama indexado, tá? Cada dado tem um índice, ok? Numa lista encadeada não tem. Se alguns de vocês agora, nessa unidade que está correndo agora, experimentou com um array list, por exemplo, um array list não, uma linked list, tá? Que seria o correspondente do Java para uma lista duplamente encadeada. Tá? A gente pode pedir, eu quero o elemento 45. Certo? Dá para fazer isso em Java. Só que, por baixo dos panos, qual é o processamento que vai estar acontecendo? A estrutura linked list vai estar percorrendo cada nó, perguntando onde é que está o próximo, vai para o próximo, pergunta onde é que está o próximo, vai para o próximo, e vai contando. Quando ele chegar em 45, é aquele que a gente quer. Ele não consegue chegar direto no 45, ok? A gente não fez um teste para isso durante a disciplina. Posso planejar para uma próxima, para a próxima vez que aparecer essa disciplina aí, um teste desse tipo. Mas eu vou levar muito mais tempo para buscar um valor pelo índice numa lista encadeada do que num vetor. Tá? Então, se a gente precisar acessar qualquer elemento rapidamente, é preferível usar o vetor. Qual é a decisão que eu tenho que tomar na hora que eu for programar? Eu sei quantos elementos, ou eu sei o máximo de elementos que eu preciso armazenar, daí eu consigo criar um vetor daquele tamanho. Tá? Agora, se eu pensar assim, não, eu não preciso buscar diretamente algum elemento pelo índice. Eu preciso poder inserir elementos no lugar que eu quiser da minha lista. Tá? E eu quero poder percorrer ela em sequência, sem precisar acessar diretamente um elemento. Tá? Aí eu pego uma lista encadeada. Ok? Vai ter uma eficiência melhor do que no vetor. Vamos adiante. Então, a gente tinha visto vetores, em seguida a gente viu pilhas, tá? E depois a gente viu filas, certo? Eu acabei agora no nosso vídeo me estendendo muito e já faltam só 5 minutos, mas vai dar para a gente dar uma olhada em tudo. Eu vou extrapolar um pouco às 9 horas, tá, gente? Foi lá 9h10, 9h15, tá? Só para a gente ver também, meio por cima, essa questão das pilhas e das filas, tá? A gente viu pilhas e filas implementadas como vetores, certo? Deixa eu voltar aqui para vocês me visualizarem. Tá? Muito bem. Como eu falei para vocês, vou estar me focando nos pontos principais. Tá? Não só os pontos principais que podem cair na prova, tá? Mas os pontos principais realmente, o que cai na prova são os pontos centrais que vocês têm que saber dessa disciplina. O que vocês vão precisar para usar depois o conhecimento dessa disciplina em programação. Tá? O vetor é uma estrutura linear, né? Com um fim. Como é que eu implementei uma fila? Perdão, a gente começou estudando pilhas, né? Como é que eu implementei uma pilha? Uma pilha, literalmente, é uma estrutura de dados em que eu vou empilhando os dados. Tá? Para que isso, professor? Existem casos de processamento que eu preciso colocar os dados, né? Seja quais forem, numa estrutura como se fosse de uma pilha. Para que uma pilha? Porque a pilha tem aquele comportamento. Eu vou inserindo os meus dados em pilha. E eu vou retirando esses meus dados de trás para frente, né? Do topo da pilha para baixo. Para que serve isso? Por exemplo, digamos que eu esteja implementando num programa de edição de texto ou de imagem, desfazer. Como é que eu implemento desfazer no computador?
eu vou criar, cada comando que eu efetuo no meu programa, eu crio um objeto que representa aquele comando. Eu fiz o primeiro comando, coloco na pilha. Comando 1. Fiz o próximo comando. Comando 2. Fiz mais um terceiro comando. Comando 3. Desfazer. Eu pego o último comando e tiro ele da pilha e executo ele ao contrário, né? Desfaço o comando. Tá? Ah, eu preciso desfazer de novo. Pego o próximo, né? O penúltimo, desfaço. Então, tem situações, por exemplo, navegação no navegador. Se a gente usa aquelas flechinhas para frente e para trás. Né? O que acontece? Cada vez que a gente vai para um próximo link no navegador, ele empilha o endereço do link anterior. E a gente consegue voltar desempilhando. Então, para isso serve uma pilha. Vejam que a gente representa ela como uma pilha mesmo, mas a gente pode programar num vetor. Então, no vetor seria, por convenção, a gente geralmente bota o início do vetor na base da pilha. Tá? Então, imaginem aquela pilha caída para cá. Eu insiro um novo dado. A gente fez aqueles exercícios com palavras, né? Então, eu insiro a primeira letra, né? Na base da pilha. Insiro a próxima letra, ela cai na pilha. Insiro a próxima letra, ela cai na pilha. Ah, eu quero escrever ao contrário. É um exemplo bobinho, mas pode ter diversas outras aplicações, né? Vou desempilhando. Tiro o elemento que está no topo da pilha e imprimo. E removo ele da pilha. Tiro o próximo elemento que está no novo topo da pilha. Removo ele da pilha. E tiro o próximo elemento. Aí eu escrevi o olá ao contrário. Tá? Pilhas e filas são estruturas bem específicas. Elas podem ser uma estrutura linear, mas elas têm essas regras. Numa pilha, eu só posso inserir no topo e remover do topo. Tá? É a regra. Uma fila é como uma fila. Né? Eu também posso implementar como um vetor. Eu tenho o fim da fila no fim do vetor. Eu tenho o início da fila no início. Tá? Imagine uma fila, aqui está o balcão de atendimento. Tá? Numa fila, eu sempre insiro os elementos no fim da fila. Tá? Coloco o elemento aqui, claro, não tem ninguém na frente, ele vai lá para frente. Tá? Mas percebam que o fim da fila, na verdade, é aqui. É atrás do último elemento inserido. Certo? Aí eu insiro o próximo elemento. Tá? Insiro o próximo elemento. E assim por diante. Tá? Então, eu insiro no fim da fila e eles vão em direção ao início. E eu removo, eu posso implementar como um vetor, e eu removo do início. Né? Então, quem vai ser atendido primeiro? O 5, depois o 7, depois o 6, depois o 21. Tá? Vamos adiante. Na unidade 2, pessoal, o que a gente viu? A gente viu as listas encadeadas baseado justamente
no nosso problema do vetor. O vetor é uma estrutura um pouco limitada, porque tem operações que eu vou fazer nessa estrutura de dados que vão ser ineficientes se feitas com um vetor. Tá? O ponto principal é o seguinte: um vetor ele é reservado na memória com um tamanho já pré-definido. Então, ele tem essa deficiência de não poder crescer. Tá? Ele pode crescer se eu fizer toda uma série de operações que vai tornar a minha estrutura ineficiente. Tá? Ela não vai ser... Esse processamento extra que eu vou colocar para poder crescer um vetor vai ser um processamento extra. Vai ocupar mais ciclos do meu processador e ela vai ser menos eficiente do que o crescimento de uma lista encadeada, por exemplo. Enquanto eu estava falando, eu estava esperando carregar aqui nosso conteúdo da lista encadeada. Tá? Agora eu lembrei. No início, né, da nossa unidade da lista encadeada, a gente começou justamente falando das variáveis de valor e de referência. Tá? Isso não é um ponto principal da disciplina, tá, gente? O ponto principal da disciplina são as estruturas. Mas para poder explicar como é que encadeamos os nós de uma lista, a gente precisava falar de variáveis que guardam uma referência para o nó, certo? Então, por isso, a gente tem aquela primeira parte ali do livro falando sobre variáveis de valor e variáveis de referência, ok? Que eu comentei já agora há pouco com vocês. Se alguém tiver uma dúvida depois, pode colocar já no chat que o nosso tutor Alessandro está guardando as perguntas principais para depois a gente fazer essa resolução de dúvidas. Tá? Bom, lista encadeada, eu só estava revisando aqui o conteúdo, só para ver se precisa falar mais alguma coisa. Acho que não, porque a gente já comentou, enquanto eu estava comentando com vocês sobre... deixa eu mostrar aqui. Não vai dar certo. A gente já falou sobre essa questão da diferença de uma lista simplesmente encadeada, né, que só tem um endereço, em cada nó tem o endereço do próximo nó, e das listas duplamente encadeadas, que tem um endereço para o próximo nó e um endereço para o nó anterior. Tá? Então, vamos adiante. Unidade 3. Aí, na unidade 3, nós vimos as árvores. Aqui tem um outro ponto principal para a gente revisar. Tá? Duas coisas importantes de árvores. Primeiro, vamos nos focar imediatamente na questão das árvores binárias, tá? Depois, a questão do atravessamento. Bom, atravessamento é aquela questão do pré-fixado, pós-fixado, né? Mas o principal que eu quero focar primeiro nas árvores é como é que a gente faz a inserção em árvores de pesquisa binária, tá? Vamos começar com a ideia de árvores em si. Deixa eu voltar para o quadro com vocês. Tá? Árvores, como o nosso colega, eu acho que era o Sidney, que já comentou na lista, né? Tem uma certa similaridade com a lista encadeada, né? Se a gente for representar a nossa árvore já como estruturas de nós que a gente pode criar, de repente, num programa no computador. Tá? Eu representaria... Bom, uma árvore a gente tem representado, né, nos nossos exercícios e tal, simplesmente como uma árvore invertida. Isso vocês vão achar em tudo que é livro, gente. A gente chama a estrutura do tipo árvore, tá? Mas ela, na verdade, é representada de forma invertida, né? Com a raiz da árvore em cima. Tá? Então, né, a gente faz aqueles nós com os dados que a gente quer armazenar. Tá?
Então, uma árvore já não é mais uma estrutura linear. Ela é uma estrutura do tipo árvore. A cada nó eu posso ter uma ou mais saídas para os próximos nós. Tá? Posso não ter nenhuma também. Certo? Posso ter um nó, que nem esse nó 4 aqui, que não sai para mais nenhum nó. É que nem o fim de uma lista. Tá? Mas não é linear, né? Porque se eu for numa sequência, por exemplo, pegando esse 2, se eu esticar isso aqui como uma lista, eu vou ter o 2, 3, 5, 4, se eu for em linha. Só que no 3 sai mais 2 carinhas. 2 dados. Então eu quebro com essa estrutura de um depois do outro. É uma estrutura hierárquica, né? Parece uma hierarquia, parece um organograma, né? Certo? De propósito, eu fiz essa árvore como uma árvore não binária. Essa não é uma árvore binária, certo? Qual é a regra de uma árvore binária? Cada nó pode ter, no máximo, 2 saídas, né? E aqui eu tenho o nó 3, que tem 3 saídas. Mas, conceitualmente, é uma estrutura em árvore. Tá? Aí está a diferença para uma árvore binária. Então, sei lá, se cair na prova uma questão, isso aqui é uma árvore binária ou não é? Eu acho que até já caiu uma questão dessas para nós, né? No questionário. Essa não é uma árvore binária. Muito simples. É só eu ver se tem algum nó que tem mais do que 2 filhos, né? Tá? Isso é uma árvore binária. Tá? Isso é uma árvore binária de busca? Não. Porque a árvore binária de busca, eu tenho aquela organização, né? Os menores, a partir de um nó, os menores estão à esquerda e os maiores estão à direita. A partir desses 5, eu botei um 4 para cá. Então, isso já está organizado ordenadamente. Ok? Mas é uma árvore binária. É uma árvore em que cada nó eu posso ter no máximo 2 saindo. Mas não é uma árvore binária de busca. Ok? Uma árvore binária de busca segue aquela regra que eu falei há pouco, né? Menores estão sempre para lá e maiores estão para cá. Aqui eu já teria que trocar também, porque 1 não é maior que 3. Digamos que aqui fosse... Não poderia ser 7, peraí. Tem que ser 4. Tá? E para cá tem que ser maior do que 5. Ok? Muito bem. Primeiro ponto importante de árvores binárias de busca. O foco central na parte de árvores pode ser essa diferença bem geral entre, é uma árvore binária ou não é? Tá? Qual é a regra para uma árvore binária de busca? Os menores têm que estar para lá, os maiores para cá. Em cada nodo, né? Vejam que no 3 também, o 2 é menor, está para lá, e o 4 é maior, está para cá. O legal é que uma árvore binária de busca, ela pode ser construída com aquelas inserções, né? Simplesmente seguindo essa regra de inserção. Então, a gente já teve uma questão que dava uma sequência de números, tá? Eu vou chutar aqui agora. Eu não me lembro qual eram os números da questão, tá? Mas isso é um tipo de questão que pode aparecer. Deixa eu ver se vocês estão enxergando aí. Não, deixa eu botar mais para baixo aqui. Se os números chegarem nessa ordem, tá? Da esquerda para a direita, ordem de leitura, tá? Como é que eu construo uma árvore binária de busca? É simples. Vários de vocês eu já vi em respostas ao fórum, por exemplo, que vocês já descobriram o jeito, né? Mas só para revisar, vamos revisar. Vou pegando cada dado e vou inserindo conforme as regras de uma árvore binária de busca, tá?
Então, primeiro é 5. 5, a minha árvore está vazia, inicio na minha raiz com 5. Próximo valor é 2. 2 é menor que 5, então vai para o lado de lá. Tá? Próximo valor é 3. 3 é menor que 5? Sim, vai para o lado de lá. Já tem alguém lá. Tenho 2. Bom, daí eu vejo assim, 3 é maior ou menor que 2? É maior, então vai para o lado de cá, lado direito do 2. Ok? 8. 8 é maior que 5? Sim. Vai para o lado de cá. 9. 9 é maior que 5? Sim. Já tem alguém do lado direito. Então eu pergunto para o 8. 9 é maior que 8? É. Então vai para o lado de cá. Certo, gente? Então, se, como já teve no nosso questionário, se tiver uma questão, forme uma árvore com essa sequência aqui. Certo? Você segue essa regra de, para cada nó, eu vejo se aquele valor tem que ir para lá ou vir para cá. Detalhe, gente, uma coisa que a gente não viu muito durante o nosso material e na nossa disciplina, tá? Essa regra, ela é bem geral para a árvore mesmo, ou seja, se eu pegar o 5 aqui e cortar aqui assim, ó, tudo que está para lá do 5, toda árvore que estiver para lá do 5 vai ser menor que o 5. E toda árvore que estiver para cá vai ser maior que o 5. Tá? Isso é interessante, quando eu quiser fazer uma busca de valor, começando pela raiz, eu vejo assim, é uma árvore binária de busca, então os dados estão ordenados nela. Se eles estão ordenados, esse valor é maior que o 8, é maior que o 5, então eu vou procurar para o lado de cá. Ignora completamente o lado de lá. E por isso que uma árvore binária de busca acelera as buscas dos nossos dados. Ok? Certo? Aquele comentário que eu fiz antes, que eu ia fazer da representação, né, é aquela representação que nem a gente fez para a lista encadeada, e uma árvore fica muito parecida com uma lista encadeada, né? Por exemplo, digamos que eu for representar como uma lista, como aqueles nós da lista encadeada, né? Então, o 5, eu alocaria na memória um objeto, nó da árvore, que tem o valor 5, e parece uma lista encadeada, né? E ele tem uma variável para o lado esquerdo, né? E uma variável para o lado direito. Variáveis de referência. Então, ele vai referenciar um outro nó da árvore com o seu valor e uma variável para o elemento que entrar à sua esquerda e uma variável para o elemento que entrar à sua direita. Tá? Vamos colocando. Próximo a entrar seria o 3. Vejam que uma árvore, também que nem uma lista encadeada, simples ou dupla, é uma estrutura que cresce, é uma estrutura dinâmica. Ela cresce conforme ela precisar crescer. Porque eu só preciso alocar memória no momento que vier o próximo dado. Chegou o 3. Agora eu aloco um espaço da memória para o 3. Tá? É menor que 5? É. Então, vou por esse caminho aqui. Vou pelo lado esquerdo do 5. É menor que 2? Não, é maior. Então, eu vou pelo lado direito do 2. E crio o meu novo nó com o 3 e nulo aqui, nulo aqui. Tá? Chegou o 8. É maior que 5? Sim. Crio um nó para o 8. E o lado direito do 5 aponta para o 8. Chegou o 9. É maior que 5? Sim. É maior que 8? É. Então, também. Lado direito do 8. Tem 9 aqui. Nulo e nulo, por enquanto. E o lado esquerdo do 8, nulo. E aqui o lado esquerdo do 2, nulo também. Tá? Então, o nó é parecido com uma lista encadeada, né? Mas duplamente encadeada, né?
mas, na verdade, não é porque eu tenho o lado esquerdo e direito. Então, se eu colocar um elemento aqui no 2, né? Digamos... Digamos 1, tá? Vai obedecer a regra, tá? Porque 1 é menor que 5, menor que 2, vai para lá. Mas a gente já não tem uma linha, uma lista, né? Porque se eu pegar aqui a partir do 1, passo pelo 2, passo pelo 5, passo pelo 8, passo pelo 9, mas eu esqueço o 3. Tá? Então, não é uma lista duplamente encadeada, é uma árvore. Por quê, gente? A cara do nó é a mesma, tá? Mas a estruturação que eu posso fazer é outra. Tá? Eu, na verdade, conceitualmente, o nó da árvore é diferente do nó da lista duplamente encadeada. No nó da lista duplamente encadeada, eu tenho o elemento anterior e o próximo elemento. No nó de uma árvore, eu tenho a subárvore esquerda e a subárvore direita. Tá? E elas podem se dividir nessa estrutura hierárquica e não linear. Tá? Por fim, aí vem aquela ideia do atravessamento. Essa é complicada, tá, gente? E vocês viram agora recentemente, né? Vamos lá. O exemplo que a gente tem no conteúdo da unidade 3 para as formas de atravessamento, ou seja, se eu quero percorrer todos os dados de uma árvore binária. Tá? O exemplo que a gente tem lá é o exemplo de uma operação matemática, né? Eu tenho a operação e os dados que têm que ser processados com aquela operação, calculados com aquela operação. Então, eu teria 3 mais 8, tá? Eu teria que calcular 3 mais 8. Isso é uma utilidade de árvore, por exemplo. Eu posso representar uma equação complexa, por exemplo, como uma árvore nesse formato. Só que se eu precisar escrever ela, aí eu tenho que usar uma forma de percorrer essa árvore, todos os nós, na ordem certa para eu poder ter a representação escrita da operação que eu quero fazer. Tá? Então, nós temos aqueles 3 tipos de atravessamento de árvore. Tá? O aplicado em operações matemáticas desse tipo, né, nessa estruturação aqui, seria o infixo, né? Deixa eu só confirmar no nosso material, gente, se a gente não chamou de... eu posso chamar de diferentes maneiras, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Atravessamento em árvores. A gente às vezes chama de infixo, mas pode ser em ordem, né? Tem em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Também pode ser infixo, pré-fixo e pós-fixo, tá? Infixo, infixado, pré-fixado, pós-fixado, tá? Mas o mais comum é em ordem, pré-ordem e pós-ordem, tá? Infixo, em ordem, tá? Revisão rápida, tá? Infixo. Pensem nesse exemplo aqui, quando vocês estiverem trabalhar com infixo, prefixo, pós-fixo. Infixo, eu estou fixando a raiz da árvore, tá? Se é em ordem, tá? Em ordem é difícil de guardar de cabeça, tá? O pré-ordem e o pós-ordem é mais fácil de guardar. Pré-ordem seria, previamente, eu acesso a raiz. E depois eu acesso
as outras subárvores. Tá? Pós-ordem, eu primeiro acesso as subárvores, depois eu acesso a raiz. E em ordem, eu acesso a subárvore esquerda, depois a raiz, depois a subárvore direita. Tá? Então, o infixo ou em ordem seria utilizado para operações matemáticas desse tipo aqui. Tá? Porque eu gostaria de passar na subárvore esquerda, depois na raiz e depois na subárvore direita. E aí eu vou ter a equação que eu quero representar que está naquela área. Tá, gente? Então, só para a gente visualizar essa questão da ordem de atravessamento, nessa árvore aqui, deixa eu ver se está na altura certa ali para vocês. Em ordem, tá? Eu começo da subárvore esquerda, vou para a sua raiz e depois vou para a subárvore direita, tá? Então, vamos lá. Essa raiz tem uma subárvore lá? Tem. Então eu desço. Aqui é uma raiz de uma subárvore. Então tem mais coisas para lá. Então eu desço de novo. Tá? Eu tenho que começar do máximo da minha subárvore esquerda. É 1. Em ordem seria 1. Subo para a raiz. 2. Desço para a direita. 3. Tá? Feito o lado esquerdo do 5. Tá? Subo. Tá? Pensem na operação matemática. Tá? Em ordem, eu estou fazendo essa operação matemática na ordem que a gente está acostumado. Tá? Com o sinal no meio. Tá? Então, subo para a raiz, 5. Desço agora para a direita. 8. Perdão, eu tenho que descer toda, tá? Não, perdão, gente. Tá? Se eu não tenho nada na esquerda desse 8, eu já posso imprimir esse 8. Já imprimo a raiz. Tá? Então, 8. E depois 9. Tá? Esse seria em ordem. Pré-ordem. Pensem sempre na raiz. Pré-ordem seria o seguinte. Primeiro imprimo as raízes e depois a sua árvore. Tá? Em ordem. Chego nessa raiz aqui. Oh, perdão, pré-ordem, tá? Pré primeiro, né? Então eu começo com a operação, digamos. Tá? Pré-ordem. 5. E depois a esquerda e a direita. Tá? Esquerda. Tem uma árvore aqui, tá? Mas eu estou em pré-ordem, então eu já imprimo a raiz. Tá? 2. E aí sim. Essa aqui tem mais coisas? Não. Então eu já imprimo a esquerda, 1. Depois a direita, 3. E volto para a raiz. Tá? Porque eu já passei por todos eles, né? 5 eu já imprimi. Já imprimi toda a árvore esquerda em pré-ordem. Tá? Vou para a direita. 8 é uma árvore? Até é, só que ela só tem o lado de lá. Tá? Em pré-ordem, tem que imprimir o 8 primeiro. Tá? O 9 não é uma árvore, então eu não desço mais. Tá? E aí, imprimiria a árvore esquerda do 8, não tem, e a árvore direita do 8, 9. Vejam que se eu percorrer essa mesma árvore em ordem, eu tenho uma sequência de números diferente se eu percorrer ela em pré-ordem. Isso que é importante. Tá? Só que vocês vão ter que exercitar um pouco. Tá? De repente, vocês procurem exemplos na web, tá? E tentem fazer esse tipo de exercício aqui. Tá?
Em todo caso, gente, o que é percorrer uma árvore? Quer dizer passar por todos. Se eu tiver que listar uma lista encadeada, é só eu passar por cada um, né, ir para o próximo e imprimir, por exemplo. Se eu tenho que imprimir uma árvore inteira, eu tenho que escolher. Eu quero imprimir em ordem, pré-ordem ou pós-ordem. Tá? Porque vão ser diferentes sequências. Outro detalhe importante. Vejam que uma árvore binária de busca, se ela for impressa em ordem, ela vai estar com os elementos ordenados. Ok? Não quer dizer que um pré-ordem vai mudar, não vai estar ordenado, né? Ó, 5, 2, 1, 3, 8, 9. Não tem uma ordem, tá? É só uma outra forma de ler toda essa árvore. Tá? E vamos para o último, que seria... Deixa eu apertar um pouquinho aqui. Após ordem, tá? Após depois. Ou seja, eu vou imprimir os meus números primeiro e depois a raiz. Tá? Primeiro as folhas, depois a raiz. Então, começando no 5. Tá? Eu começo geralmente do lado de cá. Tá? Primeiro um é 1. Eu vou lá para o fim, para as folhas. Tá? 1. 3. E vou para a raiz. 2. 9, 8, e aí eu imprimi toda a árvore esquerda e toda a árvore direita, e lá no fim, pós tudo, tá? O meu 5. Ok? Então, esse é um exemplo do processamento em ordem, pré-ordem e pós-ordem. Ok? O que ficou faltando? Deixa eu dar uma consultada aqui. Ah, sim, classificação de dados. Java Collections, bom, já devido ao adiantado do tempo, eu não vou revisar, tá? Java Collections é só vocês verem aquela similaridade, né, em o que é um array list. É uma estrutura do tipo array. Eu vou ter um índice e vou ter a mesma eficiência de um array, tá? O que é uma linked list? Linked list é uma collection pronta já no Java, link é uma ligação, né? Então, é uma lista encadeada, tá? No caso do Java, uma linked list é uma lista duplamente encadeada, tá? Só para vocês saberem como é que ela é implementada por baixo, certo? Vai ter o mesmo comportamento de uma lista duplamente encadeada, que a gente implementasse, certo? Pontos importantes. Um set, que é uma coisa que a gente não viu especificamente na teoria de estruturas de dados. Um set tradução para o português, é um conjunto. Lembram dos conjuntos da matemática? Quando eu faço um conjunto na matemática, eu não posso ter elementos repetidos. Essa é a diferença principal. Tá? Numa estrutura tipo um hash set de Java, eu não posso repetir elementos. Tá? Se eu quero uma estrutura que guarde elementos e alguns deles podem estar repetidos, eu não vou optar por uma estrutura do tipo set. Certo? Vou optar por alguma estrutura que me permita elementos repetidos. Por exemplo, um array list ou um linked list. Ok? Muito bem. Classificação de dados. Tem alguns pontos principais também para mostrar para vocês. Tá? Isso é uma coisa que eu faço na nossa... nas nossas aulas presenciais também, tá? E eu vou compartilhar com vocês agora, tá? É uma forma da gente, de um modo mais ou menos simples, a gente aprender a diferenciar aqueles tipos principais de processamentos de busca, né? De classificação ou ordenação de elementos, tá? Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês o nosso material, o mesmo material que vocês têm no Moodle, tá?
Então, vamos lá. Primeira coisa que já apareceu no nosso questionário essa semana, né? Métodos de classificação interna. Quer dizer, quando eu estou processando todos os meus dados que eu estou ordenando ou classificando, eles estão na memória do computador. Na memória principal, né? Na minha RAM. Foram copiados para essa memória, para alguma estrutura, e eu vou classificá-los em memória. Tá? Diferença com os métodos de classificação externa. Tá? Métodos de classificação externa é quando eu tenho alguns elementos fora da memória principal. Muito bem. O principal é isso que vocês devem estar vendo na tela agora, tá? São os tipos de métodos de classificação, certo? Sendo que os centrais para nós são os métodos de classificação ou ordenação, né, dos dados por inserção, por troca e por seleção, tá? Distribuição e intercalação são tipos de ordenação um pouco mais complicadas para a gente rapidamente explicar, inclusive na disciplina, tá? O material está lá e ele explica alguns desses métodos. A distribuição é baseada em distribuição de chaves e a intercalação é baseada em separar o nosso conjunto de dados em pedaços, ordenar esses pedaços e depois ir juntando eles num conjunto maior, tá? O mais simples da gente entender diretamente são os métodos de inserção, troca e seleção, tá? Vou começar pelos de seleção, tá? Métodos de seleção, como aparece às vezes nas nossas questões, né? Aparece um trecho de código que é algum método de ordenação. Como é que eu reconheço se é de seleção, de troca ou de inserção? A ideia é a seguinte: seleção quer dizer, eu vou selecionar onde é que está o menor elemento. Depois que eu achei ele, eu vou colocá-lo na ordem certa. Depois que ele está colocado na ordem certa, eu vou selecionar o próximo menor e vou colocá-lo na ordem certa. Então, a seleção quer dizer, eu começo selecionando qual é o próximo elemento que eu tenho que ordenar e coloco ele na ordem certa. É parecido, mas é diferente da troca, da ordenação por inserção. A inserção eu faço o seguinte: eu pego o próximo valor, seja qual for, eu não seleciono o menor, eu pego o próximo. O próximo valor, eu descubro onde que eu devo inserir ele. Eu devo inserir ele mais adiante ou antes? E aí eu insiro, certo? Então a diferença da seleção e da inserção é, se eu tiver um algoritmo que eu estou buscando o menor para colocar no lugar certo, eu estou fazendo por seleção, eu estou selecionando o menor para colocar no lugar certo. O inserção é, eu pego qualquer um e descubro onde é que ele tem que ser colocado, e aí eu coloco. Eu descubro onde é que ele tem que ser colocado baseado, né, se ele é maior ou menor do que os que estão próximos, né, e aí eu coloco. Tá? E os por troca é baseado na ideia de que eu sempre vou trocando de posição 2 a 2. E aí tem diversas formas de eu fazer isso. Eu posso ir fazendo em sequência, eu posso separar em grupos e ir trabalhando com aqueles grupos, depois juntar. Em todo caso, o chave é, eu sempre estou pegando um elemento, o próximo dele, comparando os dois, vendo se eu preciso trocar de posição. Se eu precisar de trocar de posição, eu troco. E continuo o processamento. Tá? O bubble sort, ele é chamado bubble sort. Bubble é bolha em inglês, né? Porque eu vou trocando de 2 em 2, sendo que os maiores, eles vão indo para o lado direito do meu vetor, ou da minha estrutura de dados. Como se fosse o topo, a superfície da água no meu lado direito, e as bolhas maiores fossem subindo. Essa é a ideia do bubble sort. Ok? Gente, é isso que é o principal de
algoritmos de inserção. É vocês guardarem essa ideia. A inserção eu estou... perdão, algoritmos de ordenação, né? A ordenação por inserção, eu estou pegando qualquer elemento e vendo onde que eu devo inseri-lo. Eu insiro no lugar certo. Tá? Mais para lá ou mais para cá, em ordem. Classificação por seleção. Eu seleciono primeiro qual é o menor. E aí eu coloco ele no início. Seleciono o próximo menor, coloco em segundo, e assim por diante. Classificação por troca. Algoritmos que sempre trabalham trocando 2 e 2. Tá? Claro, eu vejo se eu preciso trocar. Eu vejo se eles estão em ordem, eu não preciso trocar. Mas se eles estão fora de ordem, se o maior vem primeiro, depois vem o menor, aí eu troco. Tá? Isso é o principal de métodos de classificação. E aí vocês fizeram os experimentos, né? Talvez nem todos tenham feito ainda, mas é os exercícios do nosso módulo 4, da nossa unidade 4. Tem um experimento que é feito para ver quanto tempo leva, né, as ordenações. Ok? É interessante experimentar isso aí. Pessoal, eu já extrapolei super o tempo, mas eu vou dar uma olhada. Puxa, obrigado. Agora que eu fui olhar aqui, eu tenho o Diego me agradecendo pela aula que ficou muito interessante. Puxa, obrigado. Detalhe, gente. Vou voltar aqui com vocês, tá? O detalhe é o seguinte. É a primeira vez que eu estou fazendo essa transmissão direta, tá? Foi um experimento que a gente queria fazer para ver se isso ajudava na compreensão de vocês, tá? Então, por isso que eu acabei demorando mais. Eu não estou acostumado ainda a dimensionar o tempo para essas nossas apresentações. Isso vai ir melhorando com o tempo, certo? Então, próximos encontros que a gente fizer, vai melhorar. Gente, eu prometi que eu ia responder algumas dúvidas de vocês. Então, eu vou rapidamente selecionar algumas coisinhas aqui, algumas perguntas aqui. Eu tenho o chat do meu lado, vou dar uma olhadinha rápida. Vou tentar resolver 2 ou 3 questões, só para a gente não se estender demais, tá? E vou fazer o seguinte, isso é uma coisa que a nossa conteudista tinha sugerido. Nós temos o chat aqui, então a gente vai guardar esse chat e eu vou ir respondendo isso num documento, por exemplo, em texto, e vou disponibilizar para vocês em algum módulo bem explícito, para vocês encontrarem, né, até quinta-feira, até antes das provas, tá? Para poderem revisar se a pergunta de vocês for respondida, ok? Lembrando também, antes que eu me esqueça, esse vídeo que a gente gravou agora, ele está sendo gravado. Então, quem não pôde ver ou quem chegou no meio e perdeu alguma explicação, vai ser disponibilizado um link para vocês assistirem esse vídeo novamente, ok? Então, deixa eu dar uma olhada em algumas perguntas aqui desde o início. Assim, questões que foram postadas no fórum, tá? Vamos lá. Vou direto para o fórum lá. Eu estou aqui com o meu Moodle aberto, tá? A gente abriu uma sessão para essa aula de revisão e nessa sessão tinha um fórum para vocês colocarem perguntas, tá? Vão ser usadas aquelas perguntas, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho alguma pergunta importante que eu possa tratar agora. Os pontos mais importantes, já vimos, tá? Tentamos, pelo menos. Gente, muita gente comentando, isso está fora do nosso escopo aqui, tá? Não são exatamente dúvidas, mas sugestões para a gente aprimorar. Vão ser consideradas, tá? Por exemplo, não é possível fazer os exercícios sem olhar nos vídeos. Gente, assim, a ideia original era essa, era colocar os exercícios e sempre colocar um vídeo para acompanhar. Os exercícios são meio difíceis propositadamente, porque eram desafios. Era para vocês tentarem fazer e, obviamente, se vocês não conseguissem fazer, acompanhem pelo vídeo a resolução do exercício, tá? Vamos tentar, nas próximas edições, fazer vídeos um pouco menores, né? Eles ficam longos porque é preciso, durante o exercício, explicar algumas coisas, tá? Mas vamos levar isso aí em consideração, tá? Vou tentar achar questões mesmo aqui, vamos ver. Lógica computacional. Olha, gente, no
fórum de questões, na verdade, tem muitos comentários assim sobre sugestões de mudar um pouco a didática, tá? Vão ser consideradas, mas não são questões específicas. Então, eu vou voltar aqui para o nosso chat e vamos dar uma olhada em questões específicas aqui. Tem alguma coisa que tu tenha guardado, Sandro, sobre alguma pergunta específica aqui? O Sidney tinha perguntado, a minha dúvida sobre a árvore binária e lista duplamente cadeada. Sidney, talvez tu tenha respondido no nosso fórum da aula, então deixa eu ver aqui, pode ter ficado perdido por lá. Vamos lá, da unidade 4, né? Vamos ver aqui. Unidade 4, fórum. Eles estão perguntando da 7. Ctrl F. Sidney Kleinschmidt. Tá, vamos lá. Olha, Sidney, sinto muito, mas eu não localizei a tua pergunta especificamente sobre essa comparação entre uma árvore binária e uma estrutura tipo lista duplamente encadeada. Eu tentei, eu já tinha visto essa tua pergunta antes, então eu tentei responder naquela hora. Realmente os nodos, eles são parecidos, tá? Mas por causa das regras de uma árvore, eu permito que de um nodo eu abro mais uma lista para um lado e para o outro, né? Então eu acabo tendo uma estrutura que se eu esticar aquela, né? Essa minha árvore que está ali atrás, se eu esticar ela, eu não vou ter uma lista linear. Eu vou chegar aqui no 2, eu tenho um apêndice, né? Eu vou ter se eu esticar ela, né? Eu vou ter 1, 2, 5, 8, 9, que nem uma lista duplamente encadeada, mas vou ter um 3 de pendurado ali no meio. Então já quebra a estrutura de lista. Outro detalhe, as regras de um nodo de uma lista duplamente encadeada é que eu devo apontar para o próximo nodo e para o anterior. Isso só é válido num nodo de uma árvore para o nodo raiz, né? O próximo está aqui e o anterior está aqui. Só que, olha só, esse 8, ele deveria, se fosse uma lista encadeada, ele deveria estar apontando aqui para o 5. E ele não está. Tá? Então, é uma questão do conceitual, de como que eu crio, como que eu uso os nodos de uma árvore ou de uma lista duplamente encadeada. É uma questão conceitual. Como é que eu uso os nodos. Tá? Aí eu vejo as regras que são aplicadas a cada nó. Veja que aqui uma regra está sendo desobedecida. Né? Aqui também eu deveria estar aqui apontando para isso aqui, se fosse uma lista duplamente encadeada. Ok? Vamos adiante. Tarará. Sim, só queria ver a diferença entre árvore para lista duplamente encadeada. Espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer coisa, usem o tutor naqueles chats diários, tá? O tutor às vezes guarda questões que ele repassa para mim, tá? A gente não tem feito muito isso, mas vocês podem colocar essas questões para esclarecer pontos que ficaram em dúvida, tá? Vocês podem colocar para o tutor, que ele depois repassa para mim e eu repasso a resposta para ele e ele passa no próximo chat para vocês, ou por mensagem, tá? Vamos lá. Greg. Não é do Diego? Não, essa dúvida 7 pode ter duplicidade. Vamos ver. Greg, essa aqui. Questão em uma árvore binária existem regras de inserção para... É esse? Até o fim, vamos lá. Sobe um pouquinho. Tá. Questão do Greg.
7 pode ter duplicidade e repetidos ou são situações diferentes? Não, tá? Ó, no livro diz que não pode ter duplicidade, no questionário caiu que pode ter repetido. No 7, questão. Uma lista é uma collection linear que acessa as posições através de índice. Sim, veja bem. Vamos lá. A questão, Greg, que você mesmo copiou aqui no nosso chat, tá? Às 9h43, só para tu poder rolar para cima e saber onde é que colocou. Olha só. Uma list é uma collection linear sequencial que acessa as suas posições através de índice e que elementos repetidos. E a resposta é que pode ter elementos repetidos. Uma list. Tá? Então, uma list é uma estrutura linear do tipo linked list, array list, coisas em sequência. Um set, ele não é em sequência. O set, a gente não chegou a ver como uma estrutura de dados, mas é um tipo de estrutura que tu tens em Java, tá? Um set é que nem aquela ideia matemática de conjunto. Um conjunto matemático, aqueles que a gente fazia, né, círculos e colocava os elementos dentro e fazia intersecção entre conjuntos e tal, certo? Matematicamente, o conceito de set, de conjunto, é um conjunto de elementos que não podem se repetir. Então, a estrutura de dados, por exemplo, no Java a gente pode usar um hash set, que nem foi no nosso experimento também, que tem no exercício do módulo 2. Não, perdão, do módulo 3. Tá? O exercício do módulo 3 na unidade 4 era justamente o exercício 2, né, se eu não me engano, era para comparar as estruturas de Java, ArrayList e HashSet. O ArrayList é um tipo de list, a gente pode pensar nele como um vetor, tá? E um HashSet é um tipo conjunto, tá? A gente fez a comparação com a eficiência dos dois, tá? Esse era o tema do fórum, inclusive. Mas a gente não testou essa questão de elementos repetidos, tá, gente? Um set, ele não pode repetir elementos, tá? Tá? Set pode ter duplicidade e elementos repetidos ou são situações diferentes? Um set não pode ter elementos repetidos, tá? Numa list, sim. Aliás, qualquer outra estrutura, Java, sim, tá? Uma list pode ter, cuidado, temos estruturas Java que são maps. Map é baseado em que eu dou uma chave e mando armazenar um elemento naquela chave. Ele é tipo um mapa, tipo um índice. Eu digo assim, qual é o índice, tá? Eu crio os índices, né? Que nem num vetor. Um vetor eu não crio os índices, né? O vetor, por definição, ele começa no índice 0 e assim por diante. No map, eu posso criar os índices, inclusive de outros tipos. Por exemplo, é muito comum eu criar maps em Java com o índice sendo um string, ou seja, uma palavra. Tá? Então, eu poderia criar um map pelo nome do aluno. Tá? Ou por inteiros, também posso. Tá? Mas eu posso dizer qual é o inteiro. Certo? Qual é o problema do map nessa questão de repetições? Um map, ele não pode ter índices repetidos. Ele pode ter os dados que forem armazenados num determinado índice, ele pode, o mesmo dado, ser armazenado num outro índice, se eu quiser. Tá? Então, os dados podem ser repetidos, mas os índices para os dados não podem. Por quê, gente? Porque o índice é a chave para buscar um elemento específico. Se eu tenho duas chaves iguais, qual é o elemento que eu vou pegar? Não sei. Tá? Então, as chaves não podem ser repetidas. Ok? E num set, os elementos que vão ser armazenados não podem ser repetidos. Tá? Em list, eles podem ser repetidos. Eu posso colocar o mesmo elemento em 2 lugares. Ok? Gente, assim, por hoje é só. Se tiver mais perguntas que a gente localizar onde é que vocês colocaram, a gente vai... O nosso tutor Sandro, ele está em paralelo, enquanto eu estava dando aula, ele estava compilando essas perguntas e vai me passar depois
eu vou criar um documento com as respostas, tá? E vamos publicar para vocês e deixar bem explícito lá onde é que está aquele documento para vocês poderem utilizá-lo antes das provas, tá? Espero que tenham gostado. Vamos tentar fazer essa interação mais vezes, certo? Boa noite a todos e nos vemos numa próxima vez. É aqui.